Bom, o Café com Pimenta hoje tem aqui, recebendo no meu videocast, né, esse podcast, um personagem ilustre, Hélio de la Penha, nome artístico de Hélio Antônio de Couto Filho. Nasceu no Rio de Janeiro em 18 de junho de 59, logo são 66 anos aí de vida. Criado no bairro da Vila da Penha, meu conterrâneo. Exatamente. Ah, é? Você é da Vila da Penha? Eu sou da Vila da Penha. Ô, Hélio, eu só não dei a sorte de ser conterrânea no endereço atual, né? Queria morar lá no Jardim Pernambuco também, no Leblon. Né? Como é que foi essa vida aí? Vamos começar falando disso. Eu sou Hélio de la Penha por causa da Vila da Penha, né? Foi assim que veio esse apelido? Exatamente, por isso, meu nome, tu disse aí, é outro, né? Sim, é Hélio Antônio do Couto Filho, é um nome bem formal, né? Exatamente. O nome que quando eu era engenheiro, era esse o nome, né? Engenheiro de produção. Exatamente. Foi a sua carreira oficial. Foi a minha primeira carreira, né? A oficial mesmo é humorista, né? É humorista, né, Hélio? Isso. E aí, como é que foi essa mudança? Quer dizer, você... Mas, Hélio, eu tô ultrapassando etapas. Porque como o nome diz, Café com Pimenta, cuja apresentadora vos fala, Márcia Pinho, como todo bom jornalista, a gente gosta de um cafezinho, né? Um bate-papo, né? Por isso que a gente está aqui hoje. Sim. E aí eu tava pensando, né? Eu resolvi trazer a minha caneca de casa, que eu tomo café. Essa é a minha caneca. É uma caneca de cerâmica. Comprei na Tokstok, vou fazer propaganda para ver se eles patrocinam o podcast. E você sabe que eu adoro cerâmica, né? Aquela coisa, eu não sei nem qual é o nome que se dá aquilo, que a gente vai fazendo aquela formato com barro, né? Vai criando a forma da cerâmica e diz que a cerâmica conserva o calor, né? A temperatura, ou, enfim, ou gelado. E aí eu trouxe a minha caneca, mas eu fiquei curiosa que eu queria saber qual é a caneca que o Hélio de la Penha usa em casa. Eu uso essa aqui, ó. Caneca personalizada também, ó. Nem podia ser outra, do Botafogo. Exatamente. Mas é a sua caneca mesmo? Que você... Tipo assim, aquela que... Porque lá em casa, se eu encontro a minha caneca na pia de manhã, eu digo, caramba, cheio de caneca em casa, tem que usar a minha. Você tem esse ciúme com a sua caneca também? Eu tenho várias canecas, mas como é dia de jogo do Botafogo ou podcast da Márcia... Aí traz a caneca do Botafogo, né? E esse time é o timão do coração, né? A gente já conhece Hélio de la Penha por aí, pela bandeira do fogão. Exatamente. Ô Hélio, me fala um pouquinho aí, pra nossa turma que tá acompanhando esse nosso videocast. Hélio de la Penha, como é que surgiu essa coisa do humor, já que você se formou em engenharia de produção? Isso aí surgiu na faculdade de engenharia, mas eu tenho uma curiosidade anterior a essa, que você começou a falar aí, que você é da Vila da Penha, né? Sou da Vila da Penha. De onde que você era da Vila da Penha? Eu sou ali da região, hoje tem o Shopping Carioca, né? Sim. Eu sou ali daquela área ali da... Não brinca, Vila Cosmos? Vila Cosmos. Você era da Vila Cosmos? Sim. A gente era quase vizinho. Nascida e criada ali. Márcia, a gente era quase vizinho. É mesmo? E a minha referência também é o Shopping Carioca, só que eu sou da rua Professor Paulo Aquiles, sabe qual é? Sim, pertinho, eu sou da Rua Iera. A antiga Rua da Santinha. Tu conhece essa história? Conheço bem a Santinha. Mas nosso público não conhece, né? A turma que ia namorar, ia lá pro final da rua onde tinha uma santinha e ficava lá no carro, ó. Exatamente. Naquela época podia. Não Hélio, você sabe que aquela região tá tomada, né? Pela violência, pelo tráfico. Muito, inacreditável. Uma região de carro também, né? Sim, mas uma região assim residencial, né, de boas casas, bons prédios. Um lugar incrível, um lugar A rua bacana. onde eu moro hoje, quando eu vou, minha mãe mora lá até hoje, quando eu vou até a Vila Cosmos, hoje eu já chego com um caveirão estacionado na porta. Olha, você manda instalar para você chegar. Eu acho que eu tenho participação nisso. Bacana. Brabo. Bacana. Não tem mais como ter Rua da Santinha lá, não. Antigamente você tinha a história das donas de casa colocarem cadeira na rua. Cadeira de praia, né? De tarde e tal, né? Hoje em dia, quando eu vou visitar, meu irmão ainda mora lá, mora na mesma casa que eu nasci e fui criado. E aí, quando eu vou visitá-lo, aí na hora de ir embora, não tem mais aquela conversa no portão. Social, não tem. Não, a gente tem que se despedir dentro de casa e correr para dentro do carro. E sair varado, né? Já tive um carro roubado ali na porta de casa, né?
Aliás, a minha família teve alguns carros roubados ali, porque a gente mora lá. Bom, meus pais se casaram e se mudaram para lá, para Vila da Penha, em 1958 que eles se casaram. Então minha infância foi toda lá, foi maravilhosa. Não tinha nem chave no portão, ficava aberto o dia inteiro. Às vezes a gente saía e ficava a gente brincando no nosso quintal, enfim, situação outra. E aí, com o tempo foi passando, a situação foi mudando completamente, aí a violência foi chegando, eles tiveram que aumentar o muro e colocar câmera, todas aquelas coisas, enfim. Hoje quase todas aquelas ruas são fechadas por cancelas. A situação é essa, sim, e a gente teve alguns carros roubados. Um deles foi roubado dentro de casa. Olha que loucura. O sujeito abriu o portão e empurrou o carro para fora e ligou o carro só na esquina, assim, sabe? Eu tive um carro roubado na porta. Eu estava chegando com a minha mulher para visitar meus pais e aí fui abordado, tive que entregar o carro. Então, uma coisa que eu nunca podia imaginar. Inclusive, quando eu fui roubado, no dia que eu fui roubado, a gente estacionou o carro, a rua estava super tranquila, assim. Ainda falei para minha mulher, mas que lugar tranquilo. E aí chegaram os caras... Ô, Boca Santa! Para mostrar que não era nada daquilo. Mudou muito. Aquela região mudou muito. E mudou também o Hélio, né? O Hélio de la Penha, que virou... O Hélio daquela época era o Hélio estudante, ainda, né? Um estudante de engenharia de produção e que virou humorista. Hélio, a gente tem uma virada de página aí quando fala de humor, né? Porque o humor antigamente, ele tinha uma característica muito forte que era apontar o diferente, né? Então toda piada tinha uma loura, tinha um português, tinha o gordinho, tinha o autista. Hoje o mundo mudou, e mudou assim, né? Eu tenho essa impressão. Eu acho que... Eu não sei se foi o momento pandemia, mas eu acho que a gente estava num mundo, veio a pandemia e o universo deu uma virada, assim. Você acha que foi isso? Eu acho que existe uma mudança gradual da sociedade, né? O humor ele é sempre contemporâneo, ele acompanha o que está acontecendo na sociedade. Então, assim, os humoristas não inventaram nenhuma daquelas piadas, elas estavam rodando e a gente só colocou ela ou em programa, ou em jornal, ou qualquer coisa assim, né? E a sociedade mudando seu comportamento, obviamente que o humor acaba tendo que acompanhar esse movimento, né? Isso que acontece. Eu acho que não foi da pandemia para cá, eu acho que a coisa vem acontecendo gradualmente, tá? Eu acho que a coisa ficou mais acentuada com a chegada das redes sociais, né? Em que você acaba dando voz para aqueles que eram apenas ouvintes da programação ou da atração, né? Uma exposição maior também, né? Porque as redes sociais, enfim, elas expõem o que a gente quer e o que a gente não quer também, né? Exatamente. Às vezes a pessoa não tem essa noção da exposição que a rede social proporciona, porque você tá fazendo o seu vídeo ou a sua postagem em casa, num ambiente controlado ali e tal. Mas você está expondo aquilo para uma massa de gente que você não faz ideia, pessoas de grandes desconhecidos, enfim, né? E muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. E recentemente teve até a discussão da exposição das crianças, né? Você fazendo um vídeo ingênuo sobre o seu filho e tal, você não sabe quem é que está ali interessado naquelas imagens. No que ele pode transformar esse conteúdo, né? Daquilo, né? Exatamente, né? Mas, Hélio, você, assim, o humor antes, a piada, né? A coisa do engraçado, né? Provocar as gargalhadas, fosse num programa de TV como Caceta e Planeta, ou mesmo você hoje faz um trabalho... Faço show de stand-up. Um stand-up de comédia, né? Mas eu imagino que tenha mudado muito essa pegada. Quer dizer, não tem mais aquele conteúdo que a gente... que sempre tinha o gordinho, sempre tinha o mais avacalhado, né? Digamos assim.
Hoje você precisa medir mais ou você acha que não, que realmente é só essa mudança de parâmetro? Não, eu acho que a mudança acontece e agora depende do seu público, né? Depende do público quem você quer atingir, depende da persona do humorista, né? Sabe? Eu acho que o humorista... Você tem vários tipos de humoristas e aí você tem vários tipos de humor. E a intenção de buscar um público acaba moldando o tipo de humor que a pessoa quer fazer. Antigamente, a gente fez o Cacete Planeta numa televisão aberta, que atingia todo mundo ao mesmo tempo, né? E hoje em dia você vive em bolhas, né? Então, se você está trabalhando numa determinada bolha, você tem toda a liberdade dentro daquela bolha. Agora, quando aquilo sai dali e vai para um outro universo, aí você pode ter problemas. A maioria dos problemas acontece justamente isso. E dificilmente um problema acontece num teatro, numa casa de comédia. Ela vai acontecer sempre no YouTube, onde você não tem controle sobre as pessoas que vão consumir o seu conteúdo, né? Então você acha que numa apresentação, num stand-up, por exemplo, as pessoas vão interagir com você e o que rolar ali, seja divertido ou quem não gostou da brincadeira, morre ali, né? Exatamente. Mas na rede social, não. Você pode, nas plataformas, você tem os haters, né? E exatamente. Eu acho que, assim, dificilmente um hater compra um ingresso para ir lá te ver, né? Então, ele quer falar mal de você. Quando você está num teatro, existe uma situação que já é pré-estabelecida. Se o cara pagou o ingresso, foi lá, ele sabe o que ele vai esperar, ele sabe o que ele vai ver, entendeu? Então ele vai lá para curtir aquilo que está acontecendo. Agora, nas redes sociais, num canal como o YouTube e tudo, a situação é outra. Você pode até postar um vídeo se dirigindo ao seu público, mas alguém do seu público pode pegar aquilo e jogar para uma figura que não quer saber daquilo, que não gosta, que é contra. Fala, olha só o que esses caras estão falando aqui, o que você acha disso? Sei que e aí provoca toda a confusão, né? E você já passou por alguma situação dessa, um cancelamento, ou não um cancelamento, senão a gente não estaria aqui conversando com você, mas passar, de ter algum hater, algo que tenha incomodado a você, a sua família? Isso... Eu vou aproveitar, vou pedir um cafezinho com pimenta, né? Vamos pedir um cafezinho aqui para Sol, que eu acabei deixando minha caneca vazia, Sol. Seu cafezinho é com pimenta? Não, esse não. A pimenta vem daqui a pouco, que eu vou te fazer umas perguntas apimentadas. Meu Deus do céu. Prepare-se. Já vi Hélio tudo. Não quer café, né? Hélio tá só na aguinha. Você não é do café, Hélio? Eu gosto do café, mas meu médico recomendou dar uma segurada no café. Por quê? O que seu médico achou em você que não pode tomar café? Ele falou que eu tenho que tomar cuidado com meu estômago, meu rim, enfim. Eu tenho que tomar cuidado com esse pessoal de mais idade é fogo, né? Ainda bem que eu não me encaixo nisso, não. O pessoal começa a ter problema, não. Problema de junta tudo e joga fora, né? Exatamente. Hélio, me fala, você já teve alguma situação aí nesse teu trabalho, que são muitos anos já, né? Eu tive várias situações de problema, entendeu? Vamos aí contar uma. Eu tive problemas bem anteriores ao cancelamento de rede social, sabe? Tipo? Olha, por exemplo, quando a gente fazia jornal, antes de fazer o programa Cacete Planeta, a gente fazia revista, primeiro fazia jornal, depois fazia revista. E teve um período que a gente publicava um jornal e a gente vendia de mão em mão na rua. E o que acontece? Qual era o nome? Era Caceta Popular. Tá aqui, Caceta Popular. E aí a gente que vendia, né, de mão em mão, na época do jornal. Depois ele virou uma revista, foi vendido nas bancas. E a gente fez uma vez uma matéria zoando com esse pessoal do jiu-jitsu, os jiu-juteiros, né? Uhum. Na época não falava a galera da família Gracie, não sei o quê, que tinha saído uma notícia de que um povo ia para as festas e enfiava o cacete em todo mundo e tal, e a gente fez uma matéria sobre isso. Tipo justiceiros, né? Eu acho que não era nem justiça. O cara não estava querendo justiçar nada. Eu acho que o cara estava querendo se divertir batendo nos outros. Brigar mesmo, né? Aí eu sei que a gente estava com um jornal com essa matéria e eu estava vendendo na praia.
A gente montou uma banquinha em Ipanema. Eu já ia perguntar, em qual praia? Praia de Ipanema. Bem típico de Ipanema, né? E a gente tava vendendo e tal. E aí, em algum determinado momento, ficou só eu na banca. As pessoas tinham saído, não sei se tinha ido mergulhar, assim, tinha tal, só eu. De repente chegam 2 caras, um cara forte, um outro muito mais forte. E aí o menos forte falou pro cara, aqui tem aquele jornal que tá zoando vocês. Aí mostrou pro cara. Aí eu falei, aí o cara foi... Aí você se escondeu embaixo do jornal. Pegar o jornal assim e tal. Aí ele viu... Aí, porra, o cara, já senti que, entendeu? Podia ser uma vítima. Você era o menos forte dos 3, né? Minha história. Com certeza. Pra ter uma ideia, hoje eu sou considerado gordo. Imagina na época. E aí o cara perguntou: é você que faz esse jornal, garotão? Eu falei: não, eu só vendo ele. É o pessoal aí da Zona Sul. Não tenho nada a ver com isso, não. Entendeu? Várias situações, sabe? Tive processos, tive que responder processos, e, enfim, já tive prejuízos, teve piadas bem caras. Né? Então, várias situações que aconteceram antes que dependendo do processo, o advogado costuma baba, né? E então, situação, quer saber do processo? Quero. Até foi o seguinte, eu tava em casa e aí tava passando um jogo na televisão, eu tava no... Não sei se devia estar trabalhando, mas com o Twitter aberto, na época X era o Twitter, né? E aí eu tava trabalhando isso aqui e tal, e de repente o juiz que estava apitando aquela partida, que eu tinha uma certa implicância com aquele juiz, porque eu achava que ele implicava com o meu Botafogo. Isso que eu ia perguntar, era uma partida do Botafogo, obviamente, não? Era uma partida aleatória. Tá. Uma partida aleatória. Mas ele costumava olhar torto pro teu time, né? Implicava com o meu Botafogo, entendeu? E injustamente. De alguma maneira favorecia o Corinthians. Naquela época, estava na moda favorecer o Corinthians, né? Hoje está na moda favorecer mais outros times, mas enfim. Só não fala do meu Vasco, que foi uma goleada aí no Neymar. Eu não sei quando esse podcast vai ao ar, né? Entendeu? Mas eu não podia deixar de falar da goleada no meu Vasco, né? A goleada do Vasco, sem dúvida... Neymar chorou, Neymar chorou. Inesquecível. Agora, eu não sei se quando esse programa for ao ar, o Vasco já terá... não começa, Hélio, não começa, não vem não. Oh, meu Deus. Vamos voltar pro Botafogo, é melhor. Mas eu sei que aí o cara gostava de favorecer o Corinthians. E aí, o homem acontece? do apito. Aí uma situação inusitada. O juiz se contundiu. Ele teve um problema na virilha, uma coisa assim. Começou a sentir uma dor e tal. E aí foi substituído, né? Aí eu fui pro Twitter e botei assim: juiz fulano de tal sente uma fisgada no bolso e a dúvida no próximo jogo do Corinthians. O cara meteu um processo. Tomou-lhe um processo, velho. Cobrou 100 mil reais pela piada. Que delícia! 100 mil reais a piada. E o processo correu lá em Brasília. Então eu tive que arrumar um advogado aqui no Rio, que contratou um advogado lá em Brasília para desenrolar a situação. No fim das contas, eu fui absolvido, mas eu tive que pagar, né? Tive que pagar uma despesa, uma dor de cabeça, né? E eu não sei se foi o caso, mas dependendo, sendo em Brasília, tem o deslocamento, viajar. Eu não viajei, não precisou? Eu não precisei. Teu advogado te representou. Ele resolveu tudo lá e depois piada mandou cara, a conta, né? Piada foi muito cara. E depois disso, com essa mudança aí de... Eu acho assim, aí o que acontece hoje em dia é aquela situação que você pode ser cancelado, aí vira um grande drama naquele momento, mas com o tempo, dali a pouco as pessoas esquecem, porque elas têm outra pessoa para cancelar, entendeu? Aí esquece de você, vai cancelar outra. Você acha que tá tudo na mesma pesagem? Porque assim, como? Antigamente a gente tinha essa coisa dos rótulos, das diferenças, né? Então, eu lembro que na minha época, a gente quando brincava entre a garotada, né, colega de escola, quando você fazia muita presepagem, o cara dizia, né, pô, parece, tu tá com Down, tu é autista. Eram brincadeiras normais, né, que hoje a gente nem imagina como
se podia fazer esse tipo de pegada naquela época. Em compensação, a gente tem hoje uma realidade, principalmente quando a gente fala de política, né, que as pessoas estão extremamente agressivas, se posicionando das formas mais extremistas, né? Então, na verdade, parece que só mudou a roupagem, não? Eu acho que tem uma coisa aí que o humor está sendo levado mais a sério do que a política, né? Porque o cara faz uma piada e pode ser condenado e tudo mais. E o sujeito faz absurdos na política. Toma uma medida extrema, entendeu? E nada acontece com ele. O sujeito vai lá, o sujeito sai do país, vai para os Estados Unidos para fazer uma campanha para a gente pagar mais, né? Para que o Brasil seja punido com um tarifaço. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Entendeu? Então eu acho que essa desproporção é que eu acho meio estranho. Mas se hoje a gente tivesse um programa na TV, se hoje a TV Globo chamasse de novo o Hélio e a turma do Hélio, do Caceta e Planeta, enfim, com as suas adequações, dava para fazer esse tipo de humor? Mexendo com essas prateleiras estão sempre aí tremendo? O objetivo do humor é fazer as pessoas rirem, fazer as pessoas se divertirem e tal. Então, eu acho que a gente está sempre em busca da gargalhada e não em busca do problema, entendeu? Sabe? Agora, você pode também correr atrás da polêmica, você pode querer isso, você pode atrair a polêmica. Mas, de uma maneira geral, eu acho que o que a gente faria hoje seriam fazer piadas que tivessem de acordo com o que tá rolando hoje em dia, né? Entendeu? E provavelmente a gente até brincaria com os exageros que acontecem desse novo momento, entendeu? Mas piadas seriam outras piadas. Não faz o menor sentido você hoje trazer piadas do passado. Como, aliás, isso sempre foi assim, sim, entendeu? Porque não faz sentido em 2025 você trazer umas piadas dos anos 90. Mas nos anos 90 também não faz sentido você trazer piadas dos anos 70, e aí por aí vai. Mas hoje, na sua apresentação, no seu trabalho, o público reage como... Porque você acabou de dizer, né? A gente faz piada porque a gente quer ver a turma se divertir, gargalhar, né? Hoje você enxerga ainda essa facilidade do humor inteligente, o humor ácido e esse feedback da plateia? Ou a turma está mais delicada? Porque hoje, até para falar de futebol, se depender, tu vai tomar uma ovada, né? Que a galera tá meio nervos à flor da pele, não? Eu acho primeiro o seguinte: humor inteligente e humor ácido são coisas distintas. Você pode ter um humor inteligente ácido, você pode ter um humor inteligente mais digerível, né? Agora, assim, é o que eu tô falando, cara. O que se faz num show de comédia, dentro de um teatro, tem uma repercussão diferente do que você coloca em rede social, entendeu? Então, muitas coisas, algumas piadas que eu faço no meu show, eu só faço no show, entendeu? Eu não traria para uma rede social, até porque eu sei que a coisa vai ser mal interpretada, entendeu? E a não ser que eu esteja em busca de uma polêmica. Sim. Entendeu? Você pode ter essa intenção. Pode. Sua intenção pode ser que muita gente hoje tem esse viés, né? Tem, total. Vou fazer um barulhinho aqui, né? Exatamente. Mas isso não é só humor, não, né? Você tem muitos programas de televisão que tem essa intenção também, né? Tem programas sensacionalistas, você tem jornais que têm essa intenção. Então, quer dizer, depende muito da personalidade de quem está ali no palco. Do artista, né? Exatamente. Tem algum personagem, falando aí de Caceta e Planeta, que você gostaria de revisitar, se você pudesse hoje? Tem um personagem que eu não preciso nem ir revisitar, que ele está o tempo todo me visitando. Qual é? Chocolate com pimenta. Todo mundo fala. Tá na inspiração do nosso podcast, né? Exatamente. Eu até achei que eu fui convidado por causa disso, por causa da pimenta do personagem Chocolate com Pimenta. Olha ele aí. Mas foi o seu maior sucesso, Hélio? Por incrível que pareça, foi. Eu digo por incrível que pareça porque esse quadro ele passou apenas uma vez no programa, isso em 2001, entendeu?
E agora ele ressuscitou nas redes sociais, virou um meme, então toda hora alguém manda para mim um vídeo, olha aqui, eu sei que o chocolate com pimenta apareceu de novo e tal. Então virou mesmo, ficou a coisa mais a coisa que as pessoas o personagem que as pessoas mais lembram de mim é esse, embora tenha sido que eu tenha feito apenas uma vez, né? Entendeu? Sabe? Fiz Glória Maria, Pelé. Glória Maria era incrível demais. Eu tenho lembranças muito boas. Fiz Pelé, Michael Jackson, Obama, enfim, fiz 200 mil personagens de novela e tudo mais, né? Mas, enfim, falando por em novela, razão... vou te falar um negócio que eu vi, você sabe que eu stalkeio você, né? Eu fico lá xeretando o seu Instagram. Eu tô reparando. E aí... Tu não tem vergonha não, Hélio? De quê? Eu vi você com a sua esposa, amigos, do lado da Odete Roitman. Eu vi, tá lá no seu stories. Foi a Odete Roitman que pediu pra fazer essa foto. Foi? Olha lá. A Odete Roitman Débora Bloch. Ela pediu pra fazer essa foto pra provar que ela não é racista. Pois é, né? Que ela tem a cena tem um amigo emblemática dela, que ela diz, né? Acho melhor você ir pela porta dos fundos. Exatamente. Tá aí, né? Um bom exemplo. A gente acabou trazendo essa brincadeira da Odete, mas a novela, eu acho que ela leva bem essa parte, né? Apesar de ser uma... Né, estamos revisitando Vale Tudo de antigamente, não dá para ser uma novela totalmente diferente, mas com todo o preconceito e tudo mais, eu acho que eles estão caminhando bem, né, nessa exibição, lembrando dessa Odete Roitman, que não existe ninguém mais preconceituosa do que ela, né? E todo mundo adora essa vilã. As pessoas gostam de vilão, né? É incrível, né? Porque a gente está aqui falando do que é correto, de cancelamento, mas a real é que Odete é amada. Mas assim... Maria de Fátima, que não gosta de pobre. Sim, na época do Sai de Baixo tinha o Caco Antibes também, né, sabe? O Chico Anísio também tinha um personagem, um político que também odiava pobre, enfim, é um jargão que faz muito sucesso. Agora, o seguinte, a Odete Roitman é um vilão, é uma vilã, né? Então, a vilã não pode ser considerado um bom exemplo para nada, né? Sabe? Eu acho que a vilã tem que ser má mesmo. A vilã tem que fazer coisas absurdas, senão não faz sentido, né? Entendeu? Uma vilã boazinha... Não é uma vilã. Uma vilã boazinha. Mas por que você acha que o público gosta tanto de um vilão? Porque o vilão, ele faz coisas que não se deve fazer. Entendeu? Então, é o nosso instinto ruinzinho guardado, que a gente diz assim, eu queria fazer aquilo. Será? Talvez, entendeu? Sabe, como é que essa pessoa tem coragem de ser assim? Como é que essa pessoa tem coragem de falar determinadas coisas? E não, quer dizer, sabe, isso acaba criando uma atração, mas também uma repulsa, né? Porque não sei como é que tá, até perguntei pra Deb como é que era na rua, né? Como é que as ruas estavam recebendo ela. Ela falou, eu não tenho andado na rua. É do estúdio para minha casa, da minha casa para o estúdio, acabou, entendeu? Porque antigamente volta e meia tinha uma notícia de uma vilã, a atriz que encarnava uma personagem vilã, não podia ir no supermercado, que as pessoas começavam a xingar, querer bater e tudo mais. Mas eu li em algum lugar que a repercussão da vilã, da Odete Roitman, era muito positiva, que as pessoas estavam adorando esse personagem, né? Por isso que eu acho curioso, porque justamente é um personagem que vem de encontro a tudo que a gente está dizendo que é correto, e que não se fala mais, e que não se usa mais, e que se pensa diferente, né? Hélio, como é que tá o trabalho hoje? Tô vendo aí você com 2 livros aí em cima da bancada, porque nós temos o Hélio... humorista de TV, a gente sempre acaba atrelando a tua imagem ao Caceta e Planeta, mas você é escritor também. Sim. Depois que o Caceta e Planeta acabou, eu comecei a fazer várias atividades. Uma delas já acontecia no tempo do Caceta, meu lado do escritor, né? Então aqui lancei recentemente. A gente mostra o livro do Hélio em alguma câmera, Bruno? Para essa aqui, olha, Aventuras de um Pijamão. Fala aí, Hélio, fala do livro. Esse meu livro foi o livro mais recente que eu lancei. É um livro de crônicas de humor, e são crônicas minhas e cartoons de um amigo chamado Adão Iturrus Garay, e
tudo versa sobre o tema casamento, solteirice, relacionamentos, sexo, falta de sexo, por aí, entendeu? Esse livro tá bem divertido, bem bacana, e eu costumo inclusive levar nos shows e vender pra galera lá. Ô Hélio, eu vou ter que meter uma pimenta aí, que você foi falar negócio de sexo, eu não queria, eu tava me segurando aqui, mas como é que tá em casa? Tudo bem? A mulher tá boa? Sexo em dia? Tá tudo em... Não mente, Hélio. Tá tudo maravilhoso. Dona Ana... 25 anos de casamento. 25 anos? 25 anos, vamos fazer agora em novembro, 25 anos. Tá comparecendo lá na Dona Ana? Perfeito, claro. Tem certeza? Sem nenhuma ajuda? Sem ajuda de nenhum Ricardão. Que eu saiba, eu tô sozinho. Você é um cara saudável, né? Eu já falei que eu fico lá te stalkeando e você nada, né, Hélio? Sim. Nada na praia. Faço natação no mar. Não é na piscininha, não é piscina, não. Olha lá. Humorista é Hélio e Dona Ana? Não, aqui é uma essa amiga não é Dona minha. Ana? Não, essa aí é a Vanessa Bueno, minha agente para questões comerciais. E vem cá, Hélio, como é que é essa história? Hoje você estava me falando que você já deu uma passadinha ali no mar. Já, Copacabana. Tava nadando nesse lá no frio? 5. Nesse frio. E aí, porque você não nada qualquer coisa não, Hélio, tu nada pra caramba. Um pouquinho. É o quê? Como é que na corrida a gente fala em km, no mar é o quê? Quilômetro também. Quilômetro também? Assim, um treino como hoje, por exemplo, foi um treino de 1,5 km, tá? Mas tem treinos de 2 km, 2 km e pouco. Você tem travessias, travessia pode ser de 5 km e às vezes até você um pouco topa mais. tudo isso? Topo tudo isso. Tem fôlego e físico para isso? O maior problema no frio não é a água. A água, geralmente, a temperatura da água costuma estar mais quente do que quando do lado tá de frio, fora. né? Por exemplo, hoje, quando eu cheguei na praia, estava 19 graus a temperatura externa. A água estava 21 graus, assim. Tava fresquinha, não tava boa pra fresquinha. Tá frio pra caramba na praia, eu corro e morro de frio, que dirá dentro d'água. Mas o maior problema para mim é sair da cama. Ele tem problema de acordar cedo? Sair debaixo do cobertor pra mim é um sacrifício. Não, e olha só, eu já fui na sua casa. Não nas intimidades do quarto do casal, nada disso. A gente já tivemos uma entrevista, né? A Tupi já foi até a sua casa. Casa do Hélio é um negócio. Pensa num negócio, numa casa linda, de bom gosto. E a tua casa tem uma coisa assim, eu não sei qual foi. Você pode até falar um pouquinho sobre isso, né? Primeiro que quando eu cheguei na sua casa, eu não sabia qual era o portão da garagem e qual era o portão que entra. Assim, eu já me senti entrando na mansão, né? Eu não sei nem que portão eu entrei. Mas, e a tua casa já começa do portão para dentro, não é aquela casa que você entra, tem a entrada ou a garagem, ou vai ali vai para a piscina, ali vai para dentro de casa, não. A sua casa, ela já acontece, né? A gente já entra. Sem burocracia. É linda demais, né? E aí eu fico imaginando, porque é um casão, né? E aí deve ser aquela cama aconchegante, aquele edredom quentinho, Dona Ana ali do lado, né? Tem que largar tudo isso para ir para uma água gelada. Ô Hélio, e como é que você se prepara? Você treina, assim, ou Sim, só nada? Eu faço parte de uma equipe ali, e a equipe, a minha preparação é justamente treinar com a equipe, né? Mas só ali no mar, ou você faz musculação, você faz outras atividades? Eu faço uma ginástica funcional em casa, Ana, a gente tem um personal que ou ele vai lá ou a gente faz remotamente. Bota o celular ali, ele vai dando as e funciona remotamente? Funciona melhor ele em casa, que ele dá aquela chicotada, né? Mas pelo celular, se a gente tiver de boa vontade, funciona também. Então você é um cara que não gosta de acordar cedo, assim, de sair da cama cedo? Eu não gosto, mas acaba acordando, né? Porque a natação geralmente é na parte da manhã. Tem uma coisa de marés, né? Tem sim, sabe? E geralmente à tarde o mar costuma ficar mais instável, né? Pela manhã a coisa tá mais sob controle. E aí tu chega lá na praia, Hélio de la Penha, sunguinha, óculos, toquinha, todo gatinho vai pro mar. Ô Hélio, a gente está falando aqui de saúde, e aí eu vou fazer uma pergunta assim, você tem medo de morrer?
Cara, eu não fico pensando nessa história Não de morrer, pensa? não. Não fico pensando mesmo. Uma hora vai acontecer e espero que a morte me pegue vivo. Tem uma galera indo embora, né? E de vez em quando não bate aquele... Pô, tá todo mundo morrendo. Mas a galera que tá indo embora, assim, é a turma mais velha, né? Mais velha que a gente, ou né? pessoas que se cuidaram menos. A gente tá lá atrás da fila ainda, né? Acabei de perder um grande amigo, né? Que foi o Arlindo Cruz, né? E, enfim, que depois de uma batalha enorme, né? Foram 2017 para cá, foram 8 anos naquela entre luta, internação, casa. depois que ele teve um AVC e a coisa nunca mais se retornou, uma tristeza tremenda, foi uma situação muito, muito triste, né? Não só para mim, né? Mas pro Brasil, para quem gosta do samba, né? Sabe? Grande nome, né? Foi uma perda muito grande, né? Mas assim, também foi como uma consequência de um descuido com a saúde assim muito grande que ele tinha, né? Que ele não conseguia, não é nem conseguir, tinha uma questão de um vício que você uma não vida tem muito desregrada, controle, né? Mas a coisa do vício, quando ele se instala, é difícil, né, você lutar contra ele. Eu li agora a biografia dele, que foi o Marcos Salles, quem escreveu a biografia do Arlindo Cruz, lançada recentemente, chamada Um Sambista Perfeito, e ele conta ali toda a batalha do Arlindo e os amigos tentando convencê-lo de largar os vícios e tal, e ele falando que ele não conseguia, né? E, enfim, no final da vida que ele estava, no momento ali que ele estava meio tentando já, meio sob controle, conseguindo se reduzir um pouco mais os excessos e tal, e aí a conta chegou, né? E aí ele sofreu esse AVC e a gente nunca mais teve um contato delicioso que a gente tinha antigamente, né? Agora, isso que você falou é forte, né, Hélio? Porque no meio artístico a gente... Não que em outras áreas e setores não exista isso, né? Claro que tem para todo lado. Mas no meio artístico a gente tem muito essa coisa parece que são gênios, né? São as pessoas também muito, muito ligadas à noite, né? A vida já é desregrada de natureza. Então o cara não trabalha de dia, o cara trabalha à noite, vira madrugada e tem que estar sempre, né, ali ligado e no alto astral. Isso acaba ficando um pouco ali no caminho dos vícios, né? Do álcool, de outras drogas. Eu acho que aí também tem a questão das companhias, né? As figuras assim, porque chega um momento assim, ele até falou assim, ele não precisava mais, ele não precisava comprar drogas, entendeu? Porque as pessoas achavam que as pessoas davam de presente, como se fosse um brinde. Olha, não sei o que, eu trouxe aqui uma coisinha para você. Trouxe uma pura aqui, né? Uma purinha para você e tal, sabe? Você não vai fazer uma desfeita, né? Vamos ali usar junto. Então tem uma questão assim até o Seu Jorge tem uma música que ele fala que o que não falta é tatu para te levar pro buraco. É verdade. Entendeu? Então se você não tiver uma personalidade ali para falar assim, não, eu tô fora, não quero isso, não sei o quê, entendeu? E as pessoas ficam, como você não quer? Como vai ficar de fora? Peraí, sei que vamos curtir a vida. É cobrado, a vida, né? É só uma, entendeu? E você tem que estar muito atento. E muitas vezes a pessoa tem uma fragilidade que não consegue resistir a esse tipo de tentação, né? E não é só a droga, quer dizer, o nome já diz droga, né? Mas a gente parece que a gente só está falando do álcool, da cocaína, mas nem hoje, então, que existe uma escravidão aí pelo mundo da beleza, da estética, as pessoas estão, me parece, fragilizadas no todo, né? Então, a gente não tem as pessoas reféns só das drogas usuais que a gente sempre conheceu. Hoje tem um monte de gente aí dependente de seringas, de Ozempic, de milhares de coisas para se manter dentro desse universo, né? Exatamente, dependendo de procedimentos faciais, enfim, né? As desarmonizações, né, Hélio? Exatamente. Isso dá para fazer boas piadas, né? Eu acho assim, eu acho que você não pode ter
3 coisas ao mesmo tempo: dinheiro, tempo livre e espelho grande em casa. Não dá, não? Não. Por que, Hélio? A pessoa, sabe, se a pessoa começar a ficar procurando defeito no espelho, vai achar. Vai, entendeu? né? E aí o que acontece é que a figura, ela começa a ver projetar uma outra imagem no espelho, não é exatamente aquilo que ela está vendo, entendeu? Então ela começa a ver, se acha, tá gorda, às vezes a pessoa está magra, você tem um problema da anorexia, que a pessoa está magra, mas ela tem uma visão distorcida, né? Exatamente, sabe? Então, enfim, tem problemas seríssimos. Eu acho assim acho que os cirurgiões plásticos deveriam alertar, mas assim, aquela coisa aí, você tem um cirurgião plástico consciente que diz que não vai fazer, que não tem necessidade, a pessoa vai e procura um outro que não tem e que faz. Porque o mercado é livre, boa, né? O mercado é livre. Hoje é difícil. Eu, por exemplo, eu fiz uma cirurgia de mama e o meu cirurgião não quis colocar prótese. Eu falei, ai, doutor, meu cirurgião, doutor Sinésio, falei, doutor Sinésio, nem uma pequenininha? Aí ele disse assim, a gente até tem a baby, mas Márcia, não precisa. E eu tava ali, né, futucando, mas nenhuma pequenininha, e ele não colocou. Mas, se eu fosse uma pessoa de, sei lá, mais, né... Decidida eu ia dizer, não vai colocar não, então vou em outro. É lógico, não é isso. Não, as pessoas vão cirurgiões. Sim. Às vezes você vê, tem notícia, você que trabalha na rádio deve ter essas notícias aí, gente que pega sujeito que tem praticamente um salão de beleza e faz cirurgia plástica ali, né? Aí morre e aí a gente dá notícia. Exatamente. Desse então, jeito. Quer dizer, pessoas ficam tentadas, enfim, uma projeção de que vai ficar Dizem, você tem tatuagem, Hélio? Eu não tenho tatuagem. Você pensou pra responder. Não, eu achei até que tem alguma escondida aí. Não tenho tatuagem, eu não tenho idade pra ter tatuagem. Tatuagem é coisa pra jovem. Ué, mas você podia ter feito na juventude. Não, na minha juventude só que eu fazia era marinheiro. Não, né? Porque diz que tatuagem é assim, né? Você faz uma, aí faz a segunda. Aí depois não pode ficar ímpar, ou não pode, sei lá. E aí sai fazendo. Eu acho que hoje quem faz a harmonização é meio assim, né? Dá o aplique, depois dá o outro, quando você vê, tá formado um monstro. Exatamente, vira um inimigo do Batman. Ô Hélio, me fala uma coisa, você é um cara caseiro, você é um cara... Porque você tem 3 filhotes. Tenho 3 filhos. 3 filhos. Idades. Eu tenho aqui o nome, ó. Joaquim, João 33, e Antônio. Joaquim tem 33, o João tem 23, o Antônio tem 21. Não tem mais criança não em casa. Saiu nenhuma menina daí, né? Não saiu. Acho que a só os rapazes. Menina é uma coisa mais difícil de fazer, sabe? Eu também só faço menino. Tenho 3 também. 3? 3 rapazes também. E aí você é caseiro, porque eu sei que tu gosta lá daquela churrasqueira que tem lá, que você faz um polvo, né? Sim, fala aí. Sim. As quartas-feiras. Ainda? Olha, a nossa visita lá, gravação, foi antes da pandemia. Você mantém a tradicional quarta-feira. A gente mantém a tradição. Tem como é que é, Iambo? O samba do trabalhador às segundas e às quartas é o polvo do Hélio de la Penha, é isso? É o churrasco. Ou varia? Nem sempre é frutos do mar? Não é? Não, porque você disse que gostava de cozinhar um polvo. Eu gostava de cozinhar, eu gosto de cozinhar, mas eu tenho cozinhado pouco, entendeu? Mas assim, a picanha da quarta-feira é tradição. Picanhas night. A picanha de quarta-feira é tradicional. Quem participa dessa picanha? Eu não fui convidada ainda. Mas quem é a galera? É em casa. São só os filhos, a família mulher, tal, no máximo. Os amigos mais próximos? Não, pra ter quando tem assim é fim de semana. A picanha de quarta-feira é nossa. É pra gente lavar a roupa suja. Você bebe, Hélio? Muito pouco, socialmente, só uma cervejinha. Mas você gosta o quê? De uma cervejinha, de um quentinho? Gosto de caipirinha, gosto de caipirinha e gosto de cerveja. E dona Ana, fala um pouco, de onde surgiu Ana? Onde você conheceu Ana? Ana, eu fui dado de presente pra Ana. Foi? Foi. Por quem? A Maria Paula. Maria Paula do Caceta e Planeta, né? Maria Paula. Exatamente. Maria Paula era amiga da Ana, já de tempos e tal. E aí ela foi pro programa, enfim. E em um determinado momento eu me separei. E aí fiquei muito do baixo astral, jururu dentro de casa e tal.
E aí um dia a Maria Paula falou assim: Hélio, eu vou tirar você desse baixo astral, eu vou te levar para uma festa. Eu falei: tá legal, eu vou com você a essa festa. Era a festa de aniversário da Ana. Aí ela ligou pra Ana e falou assim: tô levando um presente pra você. Gente, então Esse você presente conheceu a era Ana no aniversário dela. Exatamente. Chegou vestido de lacinho de com fita. lacinho de fita. E ali Nunca vocês se lacinho de conheceram e fita. não desgrudaram mais. Não, nunca mais. Que legal, que Nunca bacana. mais. Foi o aniversário de 29 anos dela. Isso foi, enfim. E olha, a gente está casado há 25 anos, mas teve 4 anos só de namoro. Então, tem 29 anos essa história. Que bacana. Casamento, eu costumo dizer que casamento é um talento, né? Você tem talento pro casamento, então? 29 anos com ela? Tenho, acho que sim. Acho que sim. Sou uma pessoa sossegada. Né? E a Ana nada também, não? A Ana faz hipismo. Ah, é? Nossa, Ela é uma faz família hipismo. A família atlética. A família é atlética. Ela faz hipismo. Aí, quando chega no verão, que aí tá sol, não sei o que e tal, de vez em quando as condições estão perfeitas, o mar tá maravilhoso, calmo, água quente. Aí ela dá umas braçadinhas. Aí ela nada com a gente. E ela nada bem. É? Nada bem. A gente já fez juntos, não só nós, né? Tá uma equipe e tal, alguém de stand-up para dar segurança. A gente nadou de São Conrado até o Leblon. O Hélio, e os meninos? Os meninos entram nessa vibe também? Eu falei, eu nadei de São Conrado ao Leblon, ela mudou de assunto. Pô, mas você... Como se fosse uma coisa normal, mas né? Eu tô acostumada a ver você nadando muito. Pois é. São Conrado ao Leblon nadando é muito? É, né? De Uber já é longe? Eu vou de bicicleta. Ainda não arrisquei ir correndo, eu vou de bicicleta. Mas a Ana foi nessa travessia também. E os meninos acompanham esse ritmo, não? Eles não gostam de esporte? Gostam de nadar. Nenhum deles? Não, eles gostam de se divertir ali. Deixa eu ver aqui. O Antônio, mais novo, ele gosta de jogar basquete, tênis, gosta de brincar com as coisas. Basquete, gosta de brincar de tênis e tal. O João também gosta de brincar de tênis. Mas os 3 são mais do mundo da academia, né? Ah, é. Adoram... puxar um ferro. Exatamente. E hoje, Hélio, além desse livro, eu tô vendo aqui também Isso aqui, ó, Tempo de Botafogo. Podia escrever um sobre o Vasco, não? Tem um livro sobre... Não fui eu que escrevi, mas vou até falar sobre isso. Esse livro, Tempo de Botafogo, isso aqui é resultado de uma palestra que eu dei aqui perto, na Academia Brasileira de Letras, no ano passado, que o Rui Castro, ele organizou uma série de palestras, Gol de Letras. Então, ele me convidou para fazer uma palestra. Mesa bonita. Aí, olha lá. Isso é o Buenos Aires. Quando foi isso, Hélio? Você lembra? Um dia inesquecível da minha vida. 29 de novembro. Já é o dia do jogo em si. Dia 30 de novembro de 2024. O dia mais feliz da minha vida. Dia que nós fomos campeões da Libertadores. Tá com uma cara boa mesmo. Meus 2 filhos foram, né? O mais velho não podia, estava em São Paulo, ele mora e trabalha em São Paulo. E aí o resto é tudo amigos, parentes e tal. Minhas sobrinhas, primos, aí, ó. Nós na porta de casa. Muito legal, família muito linda. Isso tudo foi naquele momento, aquele grande momento. Aí nós já estávamos comemorando. Aí já estava comemorando. Aquela mesa foi antes da gente ir pro pré, estádio. né? Foi o pré. Aí foi o pós. Esse pós não teve hora para acabar. Imagino. Só acabou quando a polícia tirou a gente do bar. Eu estava já em cima da mesa. Olha aqui. Que delícia. Muito legal. Foi incrível. E aí, esse Tempo de Botafogo... Tempo de Botafogo. Então, esse livro... Enfim, aí eu estava falando que o Rui Castro organizou esse Gol de Letras. Isso aconteceu no final de novembro, antes da Libertadores. E aí ele convidou a mim para fazer uma palestra sobre o Botafogo,
o Pedro Bial fez uma sobre o Fluminense, ele mesmo, Rui Castro, fez sobre o Flamengo, e o João Carlos Éboli fez sobre o Vasco. Então, você tem. Tem o livrinho dele. Na livraria Janela, ali no Jardim Botânico, você vai encontrar um livrinho assim sobre o Vasco, tá? E aí, enfim, a gente fez a palestra e eu sugeri que a gente transformasse a palestra nesses livrinhos que eles chamam de plaquete, um livrinho assim fininho, ele é chamado de plaquete, tem 20 e poucas páginas. Deixa eu mostrar aqui para a câmera, para essa aqui? Essa aqui, pronto. E esse livro eu conto a história do Botafogo desde a sua fundação até o dia da glória eterna, né? E também falo da minha relação com o Botafogo, como é que eu me tornei Botafogo, enfim, alguns causos que aconteceram nesse decorrer. Eu já estou sabendo que o Penido está de olho em você aí pro podcast dele, então nem vou entrar muito aí nessa história do Botafogo, não. Ele vai querer falar muito sobre o Botafogo, verdade. Vou deixar para ele, mas não tem jeito, né? Porque a gente, quando pensa no Hélio, além da coisa, né, do humor, o Caceta e Planeta e etc., não tem como não atrelar ao Botafogo. E falar nisso, a gente tem um colega aqui dentro que foi seu parça, né? Que é o Madureira. Marcelo Madureira. Fomos sócios. Ele foi morador da Vila da Penha também? Não. Mas estudou com você em algum momento, estudou na escola, na engenharia. Ele e o Beto então Silva. Foi faculdade já. Foi ali que a gente se conheceu e que a gente começou o jornalzinho Caceta Popular na Faculdade de Engenharia da UFRJ. E esse jornal, depois a gente convidou o Cláudio Manuel e o Bussunda. O jornal virou uma revista. E depois todos nós fomos contratados para ser redatores da TV Globo, onde nós criamos o TV Pirata. Qual o marco assim, que você idealiza assim, nessa trajetória? TV Pirata, Caceta e Planeta, a despedida, né, do Bussunda, que eu acho que foi, né, algo muito forte, emblemático na época. Como é que você desenha essa régua, assim? Eu acho que são muitos momentos, né? Muitos momentos de grandes alegrias, de momentos de viradas importantes. Então, assim, quando eu saí de uma empresa de engenharia para me tornar redator, para desespero dos meus pais, imagina? Estava numa empresa super estável, trabalhando em projetos importantes e tal. De repente eu falei, eu vou largar tudo isso, você é humorista. O humorista tá louco, não sei o que e tal. Mas aquilo aconteceu quando eu vi a possibilidade de viver daquilo profissionalmente, porque durante um bom tempo a gente fazia a revista Caceta Popular, já trabalhava como humorista de alguma forma, mas aquilo era apenas um hobby, porque eu tinha a minha atividade de engenheiro, né? Mas você já dava sinais, né? Não foi assim, papai, mamãe, vou virar humorista. Mas para eles, imagina, o negócio para eles não era virar humorista, para eles era largar a profissão de engenheiro. Sabe, o emprego, estava uma profissão, tudo certo, tudo estabelecido, e de repente você larga tudo e vai pro que eles Você era um engenheiro da UFRJ. Na época já era um engenheiro da Promon Engenharia, uma empresa super sólida e tal, mas você largar uma carreira ali estável, sólida, tal, para ir para um risco, né? Porque a vida de artista é um risco, né? Sim. Sabe? O momento que você está no auge, outro momento que você tá na baixa, enfim, né? E eles ficavam preocupados com aquilo, né? Mas você tem que fazer alguma coisa que você realmente goste, né? Que você só vai conseguir fazer bem algo que você de fato gosta, que você consegue se dedicar àquilo mais intensamente, né? Então, aí seu primeiro passo... Tinha lá a história do jornal, da revista. Primeiro passo profissional foi quando a gente foi contratado para ser redator da TV Globo, né? E ali na TV Globo a gente criou o programa TV Pirata. Esse foi o primeiro grande passo. O segundo grande passo foi quando a gente apresentou o projeto do Caceta e Planeta, né? Que aí a gente sairia de trás das câmeras e passaria a ser, além de ator do programa, né?
Foi um outro grande passo que a gente deu, né? Aí o programa do Caceta, ele inicialmente era um programa mensal, ficou assim de 92 até 97, e aí em 98 nós demos um outro grande passo, que foi tornar o programa de mensal para semanal, né? E aí a gente entrou no dia a dia do brasileiro, né? Que toda terça-feira a família se reunia para rir da gente. E em que momento tudo isso acabou? Quando que essa magia do humor ali foi interrompida? Como é que foi isso? A magia do humor nunca interrompeu, não, mas assim, o programa, a gente encerrou o ciclo do Cacete Planeta Urgente em 2010. Aí, em 2012, a gente fez ainda um programa chamado Cacete Planeta Vai Fundo, mas num outro horário lá na Globo, depois do Globo Repórter, enfim, com um alcance menor e tudo. E aí depois a gente parou de trabalhar coletivamente. A gente até fazia alguns trabalhos esporádicos, assim. A gente trabalhou na cobertura da Copa de 2014, fizemos o programa Extraordinários no Sport TV. Então a gente fez a cobertura da Copa de 2014, fez a cobertura da Copa da Olimpíada de 2016, mas aí o nosso convívio profissional foi se reduzindo, e a gente foi buscando mais caminhos individuais, né? Entendeu? Tempos depois eu comecei a embarcar na onda do stand-up, né? Que eu queria que você falasse sobre ele um pouquinho. Exato. Eu ia te perguntar, só abrir um parênteses, como é que foi a pandemia? A pandemia em casa, né? Foi em casa. Mas então, em termos de trabalho, parou tudo? Você fazia alguma coisa? Fazia algumas coisas assim, remotas. Eu tive um podcast também, que era não era um podcast, era uma live, era um live, não era um podcast, era aquela época muito de live, né? Que você entrevistava remotamente pessoas, né? Passei um tempo fazendo isso, mas não tinha remuneração, não tinha patrocínio para aquilo, enfim, foi um momento com menos atividade de trabalho, né? Eu já tinha começado a fazer show, mas shows pararam, entendeu? E depois, no finalzinho ali, a gente voltou, eu, Beto, o Cláudio Manuel e o Hubert, a gente teve um programa na TV Cultura, que durante o ano de 2021, né? Já finzinho da pandemia. Já no finzinho da pandemia e tal, mas, enfim, coisas... A pandemia foi aquela coisa louca, né? Todo mundo dentro de casa, né? Fechado dentro de casa. Por sorte, os meninos ficaram lá em casa. O Joaquim estava morando sozinho, e ele ficou isolado lá na casa dele. E os dois estavam lá com a gente. Na verdade, como a gente não teve nenhum problema grave, foi um momento assim, de muita união da família. Imagina. De você poder estar ali, conversa fiada, né? Enfim, uma situação, um convívio, eu passei a cozinhar mais, sabe? Enfim, foi uma coisa, teve uma coisa da convivência que foi bacana. Li bastante, né? Enfim, vi várias séries, mas trabalho que é bom. Que inclusive, voltando a falar daquela casa linda, você tem uma sala ali embaixo que é uma parede só de livros, né? Você é bem adepto à leitura, né? Sim. Gosta muito. Sim. E aí o stand-up começou quando que você começou com esse... Aí eu comecei a... Retomar? Comecei a retomar em 2022, tá? Começo de 2022 comecei a levar mais a sério a coisa do stand-up. No final de 2022 eu criei um show, esse show que é o Preto de Neve, e que eu tô rodando o Brasil todo aí. Já rodei algumas vezes o Brasil, todas as regiões. E fala um pouquinho do espetáculo, o nome, como é que tudo isso surgiu? Show Preto de Neve. Preto de Neve tem duas razões. Primeiro que eu conto situações desastrosas comigo tentando fazer esqui, que eu não, para mim aquilo
Eu detesto esqui, né? O que você faz bem no mar, você não consegue fazer na neve. É um esporte de inverno, não. Eu detesto inverno. Eu gosto do verão, gosto do sol, mas a minha família gosta de esquiar. Então, de vez em quando, eles me empurram para essa roubada. E aí, o máximo que eu consigo é colecionar piadas. Aí eu fiz várias situações que eu vivi ali na coisa de tentando esquiar. Aí eu separei e comecei a trabalhar o meu show a partir dali. Mas basicamente eu falo muito dessa minha situação de ser um preto que circula em ambientes elitizados. E o esqui é um esporte de elite e tudo, né? Mas também falo ali aquela casa que você conhece, aquele condomínio todo de 100 casas, eu sou o único preto que sou proprietário de uma casa. Então é uma situação inédita, como várias vezes eu sou o único preto num restaurante, enfim, uma realidade com a qual eu convivo desde o tempo do Colégio de São Bento, né? Quando eu estudava morava na Vila da Penha, morava na Vila da Penha, estudava numa escola pública, aí depois eu fui para o Colégio de São Bento, né, com bolsa e tal, e ali foi uma grande mudança da minha vida, talvez a primeira virada da minha vida foi exatamente ali quando eu saí. Um colégio só de meninos? Um colégio só de meninos, um colégio de pessoas uma classe social altíssima, condição de grana que eu não sabia nem que existia, né? Entendeu? E que aquilo, enfim, foi o primeiro momento ali desse convívio num ambiente de elite. E você sofria preconceito no São Bento? Olha, tipo, menino pobre, preto, menino diferente da grande maioria? Eu me sentia desconfortável naquela situação, mas eu não posso dizer que atos de racismo explícito assim nunca tive no São Bento, entendeu? Eu era bom aluno, então acho que aquilo me dava um certo abrigo, um alívio, né? Até porque eu dava cola pros caras, então os caras me respeitavam. Hélio, como é que você vê essa coisa do racismo? Realmente mudamos? Um dia desses eu fui ao cinema com meu filho, por acaso, ali no Leblon, e ele chegou perto de mim, porque eu acho que hoje a garotada tem uma bagagem diferente, né, nas escolas, e ele já... Eu acho que os nossos mais novos são os que mais sinalizam pra gente o preconceito que às vezes a gente nem percebe, né? E aí a gente estava no cinema e ele chegou perto de mim e disse: mãe, nesse cinema só tem branco. E eu dei uma olhada rápida, ainda brinquei com ele: não, filho, tem nada, você tá vendo coisa, tá tudo escuro, não dá nem pra ver. Mas ele tinha razão. Né? A gente estava no cinema e eu acho, né? Eu não posso afirmar que só tinham brancos ali dentro, né? É possível, se é um cinema na Zona Sul, o ingresso é muito caro, né? Sim. Então, quer dizer, a questão do racismo é uma realidade, né? É uma realidade que não é de hoje, ela vem aí desde sempre aqui no Brasil, né? E que o racismo, eu acho que ele vem sendo combatido. Tem uma série de campanhas, você vê até no futebol mesmo, você tem campanhas, você tem uma série de personalidades dando voz à luta antirracista. Eu faço parte dessa batalha para reduzir o racismo, e eu acho que isso passa muito pela educação, né? Passa muito pela questão do letramento racial, de você falar sobre o racismo. Então essa ideia de não vamos falar sobre racismo, que aí a gente acaba chamando atenção. Não, você tem que chamar a atenção para que ele seja combatido, né? Mas você vê, de vez em quando você tem situações, casos de vizinho que não quer ser vizinho de uma pessoa preta. Você teve, acho que, se não me engano, no ano passado, o caso de uma professora de educação física em São Conrado, que chicoteou um motoboy, né, com a guia do seu cachorro na porta da casa dela. Foi condenado, inclusive. Foi condenado, exatamente. Então, quer dizer, você tem uma série de situações assim bem desagradáveis, né?
E você leva isso no teu espetáculo também? Sim, falo sobre isso, mas é um espetáculo de humor, né? Então as pessoas riem e depois vão para casa pensar sobre aquilo, né? E será que pensam, Hélio? Não sei. Faço a minha parte. E dentro da tua casa, na sua família, com seus filhos, você talvez não, porque tem, né, estampado assim o artista, mas os meninos já sofreram alguma situação? Eu não nasci artista, né, Márcia? Então, quer dizer, então também vivi situações de racismo. Mas mais jovem, né? Talvez antes ou não? Mesmo como artista, você... Não, como artista aí a coisa mudou, porque é aquela coisa assim, porque a pessoa discrimina os pretos. É um preto, aquele lá vem um preto, não, eu sou Hélio. Então a pessoa sabe mesmo. Então, quer dizer, eu sou um indivíduo, entendeu? E essa questão do racismo, ela se dirige a um coletivo, entendeu? O sujeito de destaque, ele acaba sendo protegido pela sua por ser figura conhecida, uma figura pública e tudo mais, então a coisa acaba se reduzindo, né? A não ser que você esteja num lugar que ninguém sabe quem é você, tipo um países no exterior que são racistas, enfim, sabe? Então, mas assim, eu sou conhecido em qualquer lugar do Brasil que eu chegue, as pessoas sabem quem sou eu. Então a situação é diferente agora que eu sou uma figura pública, né? Quando antes disso era mais um daqueles que era mandado para o elevador de serviço, enfim, sabe? Vítimas de Odete Roitman. Exatamente. Odete Roitman não ia tirar essa foto. Não ia. Tirou porque eu sou famoso. É verdade. Que a gente é colega. O Hélio, qual é a melhor lembrança que você tem da sua profissão? Do que você viveu até hoje? A melhor lembrança que eu tenho é do salário. Não, são muitas lembranças boas, porque o programa ainda tinha aquela coisa de trazer convidados para o programa, né? Então você ter contato mais próximo assim de figuras como a Xuxa, como o Pelé, sabe? Pô, pra mim assim, o dia que o Pelé foi fazer uma gravação no Caceta é um dia inesquecível para mim. Tem uma foto lá em casa que está no meu escritório, assim, que representa um momento de grande felicidade. E você acha que hoje a gente tem ainda esse apelo, vamos falar assim, do humor? Porque antigamente a gente tinha o Caceta e Planeta, a gente tinha Jô Soares, a gente tinha Chico Anísio, nomes, né, pesados. Hoje, você acha que o humor se perdeu um pouco ou não? Você acha que ainda virão? A gente tem os novos aparecendo, né? Que vão, enfim, reformulando dentro do desenho que se tem hoje, tanto em redes sociais como TV aberta. Olha, eu acho que o humor vai se moldando a cada momento. Entendeu? Então, assim, se por um lado você não tem programas como foi o do Cacete Planeta, como foi o do Chico Anísio, Jô Soares e tal, acho que hoje em dia a gente consome muito mais humor do que naquele tempo. Você acha? Com certeza, porque naquela época você tinha o programa de humor naquele determinado horário. Aliás, você tinha, durante um bom tempo, você tinha uma série de programas de humor, né? Mas hoje a gente é bombardeado por humor o tempo todo no seu celular. Sabe? Você não sabe quem é que está fazendo aquilo, quem são os autores daqueles memes, daquelas coisas divertidas. Ah, sim. Mas você está sempre... É porque não são oficiais, né? Mas você está sempre consumindo, está sempre... Toda hora está chegando uma coisa divertida no teu celular. Sim. Entendeu? Então, a coisa mudou. O humor, acho que ele migrou da televisão para o celular, mas tem gente fazendo humor em outros meios, né? Você tem lá na televisão assim, você tem o Paulo Vieira, por exemplo, uma figura que está com um programa muito bacana, né? Muito legal, né? Enfim, você tem no YouTube... Porchat, tem Tata Werneck, tem novos nomes, né? Exatamente. Mas realmente, não tinha pensado nisso. Nas redes sociais, o tempo inteiro a gente é bombardeado por isso. Você, né? O programa do Paulo Vieira, esse Pablo e Luizão,
todo mundo elogiando, falando muito bem. Ele é muito divertido, né? É, bem divertido. Ele é muito legal. Bem divertido. Ô, Hélio, vamos falar aí então. Hoje você está em cartaz? Tô em cartaz. Tô rodando o Brasil. Tá? Então, no meu Instagram, @lapena, você vê ali a minha agenda de shows, sabe? Enfim, estamos gravando aqui numa segunda-feira. Nessa mesma semana que a gente está gravando, eu estarei no Espírito Santo, vou estar em Vitória, em Vila Velha e na cidade de Serra, mas enfim, depois vou rodar, vou a Florianópolis, vou a Brasília, vou em um monte de lugar, sabe? Interior de São Paulo. Vem ao Rio de Janeiro dia 25 de setembro, não sei se já estaremos no ar. Legal, 25 de setembro no Rio, aonde? Na Casa da Comédia Carioca. Que fica em Ipanema. Bacana. Ipanema, na rua Joana Angélica. Ô Hélio, nessa vida toda aí que você teve de humor, né? Falando de humor, não do engenheiro. O engenheiro ficou. Alguma coisa deu errado? Alguma coisa deu errado? Alguma piada que não foi no tom? Alguma coisa que você diria, pô, isso aqui foi fora da curva? Olha, certamente deve ter tido coisas. Mas você não foi tão importante, que você não lembra? Pois é, eu não tenho muito assim, tem uma coisa assim que, meu Deus, que aquilo me incomodou. Entendeu? Tirando esses processos que eu falei aí. Entendeu? Não tem nada assim que eu falo, porra, né, isso aqui eu não faria, entendeu? Não, quer dizer, muita coisa não faria sentido eu fazer hoje. Entendeu? Mas naquela época eu faria e tava tudo certo. Não tenho lembrança assim de nada que... E a coisa mais incrível que você falou, por exemplo, desse momento de presença do Pelé, né, com vocês. Foi uma gravação? Foi. Tem alguma coisa que você destaque, assim, que você diga, caramba, isso foi... Olha, eu vou te falar. Minha profissão me deu de presente. Vou te falar. Além da Ana, né? Quando o Brasil foi pentacampeão. A gente fazia a cobertura do programa, da Copa do Mundo no programa, né? E naquela Copa de 2002, a gente não viajou para acompanhar a seleção de perto, mas a gente ficou aqui no Rio. Mas no dia que o Brasil foi pentacampeão, a gente foi para as ruas fazer uma matéria para o programa seguinte, e a matéria era: a gente alugou um carro do Corpo de Bombeiros e a gente se caracterizou de jogadores da seleção. Eu era o Ronaldinho Gaúcho, o Bussunda era o Ronaldo Fenômeno e tal, e a gente subiu nesse caminhão e entrou na Avenida Vieira Soto ali como se fosse a seleção brasileira. E a torcida queria, os brasileiros queriam comemorar, os cariocas queriam comemorar, estavam doidos para comemorar. A seleção tinha acabado de ser campeã na parte da manhã, a gravação aconteceu de tarde. Foi uma festa enorme e eu me senti assim um jogador rei, né? Pentacampeão. Foi sensacional. Uma situação que eu vivi assim inesquecível. Bacana. Bom, agradecer a participação aqui no Café com Pimenta do Hélio de la Penha, esse humorista incrível, esse homem Obrigado, Márcia. Incrível, esse nadador. Mas vou te fazer uma última pergunta. Se você pudesse dar uma pimenta, sim, aquela pimenta bem, né, aquela que a gente quando morde sai fumaça pelas orelhas, para quem você daria, Hélio? Eu daria pro Eduardo Bolsonaro. Eu botar num malote e mandava lá para os Estados Unidos para ele mastigar essa pimenta. Tá certo. Obrigada, Hélio, pela sua presença aqui, pela sua participação. Viu? Obrigado, Márcia. É isso aí, nosso podcast encerra aqui com a presença de Hélio de la Penha.